Boa noite. Meu grupo ficou com o tema Educação para os Surdos. Meu grupo é composto pela Miriam, pela Érica, pela Luana, pela Carol, pela Loisiane e por mim, Lohane. Eu vou começar falando um pouco sobre o contexto histórico, da educação para os surdos. O contexto histórico foi marcado por dois pontos principais. O primeiro foi a primeira escola pública para surdos em Paris e o segundo foi o Congresso de Milão, realizado em 1880. Para entender como ocorreu a primeira formação da escola pública, é necessário saber que a França, no século XVIII, ela tinha um cientista que o nome dele era Girolamo Cardan. Ele fez experimentos e pesquisas, na qual os resultados foi que o surdo tinha sim capacidade de aprender, ou seja, ele concluiu que a surdez ela não seria um obstáculo para o surdo. Entretanto, naquela época, essa pesquisa e esses experimentos não tiveram muita repercussão, visto que só os filhos surdos de gente rica e nobre poderiam estudar naquela época. Ou seja, os surdos que restavam, eles ficavam à mercê da miséria, do isolamento social e da falta de emprego no mercado de trabalho. No entanto, foi graças a esses surdos marginalizados e ao Abad Lepé. Abad Lepé, ele foi um grande filantrópico francês do século XVIII e ele também ficou conhecido como o pai dos surdos. Foi esses dois grupos, que viabilizavam uma mudança social na educação dos surdos. Para entender também de fato como isso ocorreu, é necessário saber que a França no século XVIII ela era dividida em três classes sociais, ou seja, o primeiro, o segundo e o terceiro estado. O primeiro e o segundo estado era formado pelo clero e pela nobreza. E o terceiro estado era formado pelas pessoas que restavam, ou seja, pela burguesia, artesãos, camponeses e etc. O terceiro estado era formado por 95% da população. E esses 95% da população eram que sustentavam o primeiro e o segundo estado. Na tentativa de mudar esse cenário, o terceiro estado diz: não, nós não vamos mais sustentar nem o primeiro nem o segundo estado, nós vamos tentar ser alguma coisa. Então, o terceiro estado ele vai e ganha apoio político, e assim começa um processo revolucionário em que pessoas saem do campo para morar na cidade. É nesse momento também que surge a formação de indústrias e fábricas. Naquele tempo, quando se surgia uma fábrica ou indústria, uma instituição escolar pública também surgia. Ou seja, é nesse momento que a primeira escola pública para surdos em Paris surge. Essa escola tinha o objetivo de educar os surdos por meio das artes mecânicas, e também o Abad Lepé comprovou que os sinais eles cumpriam as mesmas funções que as línguas faladas, ou seja, que os surdos eles tinham uma comunicação efetiva entre eles por meio dos sinais. Para comprovar também esse método, Abad Lepé fazia demonstrações públicas em que surdos respondiam perguntas bem complexas, e os surdos respondiam muitas vezes em italiano, em latim. E depois de 5 ou 6 anos na escola, os surdos já sabiam a língua de sinais francesa, o francês escrito, latim, italiano, além de outros conhecimentos como álgebra, geometria, astronomia. O objetivo da escola pública para surdos em Paris foi atingido, que foi o quê? Foi integrar o surdo em sociedade, formar ele para lançar ele no mercado de trabalho. O outro ponto foi o Congresso de Milão, realizado em 1880. Esse congresso reuniu 182 pessoas, da maioria ouvintes, e os surdos eles não detinham de participação nesse congresso nem de opinião. Esse congresso ele tinha por objetivo estudar o tempo de formação do surdo nas escolas e também decidir qual seria o melhor método de ensino para os surdos, se seria pelo método gestual ou pelas línguas faladas. Logo de cara, os ouvintes impuseram sua superioridade aos surdos, porque naquela época as línguas faladas elas detinham de mais valor do que as línguas de sinais. Por uma maioria da votação, o método oral foi escolhido como método de ensino para os surdos. Por meio de investimentos, as salas de aulas, com o passar do tempo, elas foram virando espaços de reabilitação, de normalização do corpo danificado.
Salas de aulas viraram espaços terapêuticos e dos surdos eram cobrada a fala, leitura orofacial, entre outros demonstrações de agressão. Também falar agora das consequências, né, que o oralismo deixou, que foi evasão escolar, porque os surdos não queriam mais frequentar as escolas, porque muitas vezes os surdos eram castigados. Em certos momentos, os surdos eram amarrados e eles tinham que sentar em cima das mãos para não propagar os sinais. Mas os surdos resistiam e, em momentos privados, né, os surdos se comunicavam por meio dos sinais. E foi graças a essa resistência, né, que hoje os surdos têm sua própria língua de sinais. Também o oralismo ele só foi assim, banido depois de 100 anos, que foi feito outras pesquisas, outros estudos e foi visto que o oralismo não funcionava mais, que o melhor método naquele momento seria o da comunicação total, que usaria de outros recursos linguísticos para a comunicação. Então, gente, é isso, eu encerro aqui a minha participação. E também termino, né, dizendo que mesmo os ouvintes tentando impor sua superioridade aos surdos, os surdos sempre resistiram. E foi isso que fez com que eles tivessem sua própria cultura, sua própria diversidade e sua autenticidade. Então é isso e obrigada. Olá a todos e a todas, eu me chamo Miriam, faço ciências biológicas e hoje venho falar de um assunto que é de extrema importância, principalmente para nós que seremos futuros professores, que é a questão da educação, né, de surdos em nível superior. E quando eu falo nessa questão, né, de educação de surdos em nível superior, eu já estou dizendo que isso já é um grande desafio, né? Porque as pessoas surdas, quando elas entram na universidade, né, elas vão se deparar com diversas dificuldades. Temos a questão da adaptação, né, no ambiente acadêmico, enfim, as imposições, né, que ela impõe, né, à universidade. E hoje nós já vemos uma grande quantidade de pessoas surdas adentrando no mundo acadêmico, e com isso, né, surgiu a necessidade de políticas públicas, né, implementadas para a efetivação, né, da educação, né, de pessoas surdas em nível superior. Mas nós devemos nos questionar, né, algumas coisas em relação a isso. Será que os surdos eles estão realmente inseridos nesse ensino? Né? Como as universidades elas vêm, né, elas estão se preparando, né, para receber, né, visibilizar e fazer com que os alunos surdos permaneçam no ensino superior. Por que eu falo isso? Porque nós vivemos em uma sociedade que é preconceituosa, discriminatória, enfim. E muitas dessas pessoas que vivem na sociedade consideram a surdez como uma doença, né? As pessoas surdas são vistas muitas das vezes como incapazes, né? Incapazes de desenvolver habilidades normais, né? Como qualquer outra pessoa, né? E isso tudo que eu acabei de falar, né? É preconceito, discriminação, né? E que a gente deve lutar contra isso a cada dia, né? Lutar para que haja um respeito às diferenças, né? As pessoas surdas, elas não são doentes, elas são capazes de desenvolver habilidade, elas têm a sua própria língua, elas têm as suas culturas, elas têm suas crenças, enfim, elas são pessoas capazes de se desenvolver dentro da sociedade, certo? Elas possuem suas diferenças e a diferença não quer dizer que ela seja inferior, né? Ela só possui um jeito diferente, né, de interagir dentro da sociedade, né? E nós devemos respeitar, nós devemos nos preparar, né, principalmente nós professores, para recebê-las dentro, né, da nossa sala de aula, né? O que nós devemos fazer, né,
para promover a inclusão, né, dentro do ambiente acadêmico. Enfim, isso não serve somente para o ambiente acadêmico, como para a sociedade, né? Devemos sensibilizar a sociedade, né, a respeitar, né, e incluir as pessoas surdas, a comunidade surda, no meio, né, de todas as outras pessoas. Também devemos analisar qual pedagogia está sendo colocada ali, né? Porque a gente vê que existe uma pedagogia muito voltada de ouvintes, né, para ouvintes, de ouvintes para ouvintes, né, e do que para ouvintes, de ouvintes para surdos. Então é necessário que haja esse processo de inclusão. Nós devemos cobrar isso, né? As autoridades devem fazer, né, criar, construir ambientes que sejam acessíveis para as pessoas surdas, enfim, para que todos possam ter a mesma oportunidade, né, e possam se desenvolver, né, profissionalmente, enfim, de todas as maneiras, né, e possam fazer parte da nossa sociedade, né. E a educação, ela não é só para alguns, a educação ela tem que ser para todos, né, porque se a educação não é para todos, a gente não vai construir uma sociedade justa, entende, amigos? Então, o que eu queria falar era somente isso. Pesquisem mais, né, sobre o assunto, né, pesquisem sobre língua de sinais, estudem, principalmente você que é professor, ou quer ser professor, né, se interesse por esse assunto, se interesse por esse processo de inclusão, seja um professor ou uma professora inclusiva, né, e muito obrigada, pesquisem, meu tempo está esgotado, um abraço, tchau! Oi, tudo bem? Meu nome é Érica e a gente vai falar hoje sobre a turma de surdos como um espaço inclusivo. Primeiro a gente tem que entender que por diversos momentos da história, nós vimos a comunidade surda ser altamente discriminada em todos os âmbitos da vida, mas principalmente nos âmbitos educacionais. E hoje a gente vê uma mudança drástica nesse conceito, né? No âmbito da educação. A gente vê que atualmente um grande percentual desses alunos da comunidade surda, eles estão presentes nas escolas comuns. Então a gente viu essa grande intensificação de alunos surdos nas escolas comuns. O que não ocorria algumas décadas atrás, onde esses alunos, eles eram concentrados em instituições especiais, ditas instituições bilíngues, que eles eram concentrados em uma única turma, e lá eles tinham tanto a Libras como o português, como a língua portuguesa. Essa presença desses alunos surdos nas escolas, tem trazido alguns desafios a serem quebrados, algumas barreiras a serem passadas, a serem quebradas. E uma delas é em relação à diversidade desses alunos. E a diversidade linguística, a diversidade cultural que encontra na comunidade surda. A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação do Brasil prescreveu que todas as crianças portadoras de necessidades educativas especiais deviam ter sua escolaridade atendida. E isso pelas escolas regulares, pelas escolas comuns. Então, com isso, eles queriam promover a inclusão. Então, o método utilizado por eles foi de preparar professores para lidar com a diversidade desses alunos, com a diversidade das deficiências que lá estariam presentes, e evitando concentrar eles em uma única turma, diferente de algumas décadas atrás, quando o que ocorria com a comunidade surda. Com isso, eles tinham como objetivo dar um local onde haveria cooperação e solidariedade entre esses alunos. À primeira vista, esse método, essa ideia, foi adequada, foi muito bem recebido. Porém, ele não considerava uma coisa: a especificidade desses alunos com as mais variadas deficiências, né, com uma diversidade muito grande. Havia um apoio educacional especializado para essas diversas deficiências do ambiente escolar, mas ainda assim não considerava a especificidade de cada um. A partir daí, a gente começou a notar uma intensificação nos fechamentos das escolas especiais, daquelas instituições especiais que eram as bilíngues, né? Então, devido ao deslocamento desses alunos surdos e espalhados entre as turmas das escolas regulares, houve, ocasionalmente, um fechamento dessas instituições especiais.
Então, para entender a sala de aula como um espaço inclusivo para os surdos, a gente precisa entender que tem dois lados